Caros irmãos, caras irmãs, amigos do Ideal Espírita, nossos sinceros votos de muita paz, que Jesus nos abençoe nesses momentos em que refletiremos a respeito das suas mensagens, das suas histórias, na sua breve passagem aqui pela Terra, e que possamos realmente compreender um pouco mais a respeito desse Espírito puro, esse Espírito que compartilhou o planeta Terra conosco por um breve espaço de tempo, para nos dar a lição prática, para nos dar o exemplo prático do amor, para nos deixar claro de que realmente fora da caridade não há salvação. E para nos ensinar na prática o significado de amar ao próximo como a nós mesmos. E dando sequência no livro Premissas do Reino, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, nós estaremos abordando hoje o capítulo 19, intitulado Simão Pedro, Pedra e Pastor. Mas antes de iniciarmos propriamente o capítulo 19 desse livro, nós vamos fazer alguns comentários a respeito também do capítulo 19, mas do livro Estante da Vida, de Humberto de Campos. Esse livro, assim como a Premissas do Reino, ele nos traz uma ideia de quem era Simão Pedro. Esse livro é de notável importância quando nós falamos das várias passagens entre Simão Pedro e Jesus. E quanto mais nós lemos a respeito desse apóstolo, mais nós nos identificamos com ele. Porque era um apóstolo rude, era um apóstolo que tinha seu orgulho, que tinha sua vaidade, nada muito diferente do nosso padrão evolutivo da atualidade. Então, esse livro ele conta uma história, ele narra uma cena onde ele revela as dimensões das deficiências desse apóstolo de Jesus. Mas também ele narra a generosidade do Cristo para com os defeitos de Simão e com as nossas imperfeições humanas. Então, na proporção em que nós vamos lendo, na proporção em que nós vamos explanando a respeito desse capítulo, mesclando as histórias desse livro com os ensinamentos do livro do Divaldo, nós vamos vendo que o nosso posicionamento perante essas situações, ele não é muito diferente. Nós sempre sempre nos posicionamos de forma crítica, sempre nós achamos que estamos num patamar evolutivo que realmente nós não estamos. Então, nesse capítulo chamado Jesus e Simão, ele nos ensina que nenhum de nós pode alegar defeitos para se ausentar da seara do Cristo. Os trabalhadores do Cristo são criaturas imperfeitas, porque trabalhar com o Cristo é exatamente vencer as suas próprias imperfeições. Muitas vezes a gente não se acha digno de fazer uma oração em favor de alguém, a gente não se acha digno de aplicar um passe, a gente acha que não tem condições morais, muitas vezes, de participar de um trabalho voluntário numa casa espírita, num diálogo fraterno, de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem sou eu para seguir Jesus? Porque Jesus era o mestre, Jesus é a perfeição.
Só que aí nós temos que pensar que realmente Jesus escolheu os imperfeitos. Nós somos os escolhidos. Nós temos em nossa posse uma encarnação, uma possibilidade, uma possibilidade de nós nos melhorarmos, de nós progredirmos. E justamente isso aconteceu porque quando Jesus era o governador celeste, o governador da terra, isso antes dele encarnar, ele era rodeado de espíritos com um grau de pureza muito próximo ao dele, com um grau de evolução muito próximo ao dele. E uma vez que ele encarnou na Terra, apesar de por breves instantes, mas encarnou, vamos falar aqui como se fosse um RH celestial, ele teve que escolher aqueles que iam ajudar na mensagem do Evangelho. E Simão Pedro, com todos os seus defeitos, com todas as suas carências morais, foi um dos escolhidos. E aí nós lembramos de algumas passagens, de algumas frases que nos faz refletir. Que é melhor muitas vezes um cego com vontade de ver, com vontade de enxergar, do que aquele que enxerga tudo e muitas vezes usa desse dom da vista, da visão, para a sua própria perdição. Uma outra frase que chama atenção também é que Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Então, na maioria das vezes, se não sempre, o que nos falta é a boa vontade de fazer. O que nos falta é a boa vontade de nos reinventar todos os dias para melhor, para vencer as nossas imperfeições, para pensar um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus. E esse capítulo desse livro, ele fala que Jesus ele estava na casa de Jeroboão, filho de Acás, em uma pequena cidade chamada Corazim. E estava lá, conversando com Simão Pedro e com outras pessoas. Mas um chamado urgente fez com que Jesus saísse dessa casa para atender uma necessidade muito próximo dali, na vizinhança. Quando Jesus ia saindo, ele se deparou com 3 publicanos que iam chegando. Homens destacados na comunidade. Jesus olha para eles, percebe a túnica e a roupa distinta, mas um olhar amargurado de cada um deles, e se compadece daqueles publicanos. Lembrando lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Algumas frases dizem que eles eram até gente de má vida, mas eram pessoas que não eram muito aceitas pelas pessoas da época, eram pessoas ricas e nem sempre tinham uma moral muito ilibada. E aí, Jesus não podia ficar, porque ele estava indo atender uma necessidade, uma urgência ali nas proximidades, e ele pede para Pedro, para que ele vira para Simão Pedro e pede: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. E sai. E deixa Simão Pedro com os 3 publicanos. Jesus sai, Simão olha para o primeiro publicano, que era um joalheiro e que havia enriquecido ilicitamente. E Simão Pedro conhecia a história desse publicano.
Simão disse verdadeiras despropéries a ele. Como ele sabia da história da mancha, do rastro de ilícitos cometidos por aquele publicano, ele não poupou críticas. Falou tudo o que tinha que falar e mais um pouco. O segundo publicano, ele também era uma pessoa muito rica, mas que também enriqueceu ilicitamente. E Simão também não poupa críticas e não poupa sermões, chamadas de atenções de forma bastante enérgica a esse publicano. É importante a gente pensar, a gente fazer uma correlação, como seria o nosso posicionamento no lugar de Simão Pedro. Se nós tivéssemos a oportunidade de receber um político corrupto e tivéssemos a oportunidade de falar com ele e tecer algumas verdades para esse político, como que nós agiríamos? Muito provavelmente, a maioria de nós agiria muito parecido com o que Simão Pedro está fazendo. E o terceiro publicano era uma pessoa assim que ele não tinha uma vida conjugal muito fiel. E Pedro também sabia da vida desse publicano e, da mesma forma, não poupou verdades para esse publicano. Nesse interim, Jesus volta e Pedro explica que havia usado a verdade. E o mestre respondeu: Pedro, eu pedi que você apenas os amparasse. Jesus senta, almoça com esses publicanos e muda totalmente o assunto. Ele começa a falar da verdade, mas a verdade é sobre um outro prisma. A importância de tratarmos com a verdade conosco mesmo. A importância de sermos verdadeiros para o conosco. A importância da reforma íntima. A importância de termos uma conduta moral ilibada. Os ganhos que nós temos quando nós trabalhamos com a verdade para conosco e para com o próximo. E o discurso de Jesus, a conversa de Jesus com esses publicanos durante o almoço, foi nesse tom. Um tom bastante cordial, um tom bastante amigável. O que fez com que esses publicanos saíssem desse almoço não transformados, mas saíssem desse almoço convencidos da necessidade da reforma íntima. Porque são duas coisas extremamente difíceis quando nós falamos em reforma íntima. Primeiro, nós entendermos a necessidade. Nós entendermos a real necessidade daquela mudança. Fazendo um comparativo com uma tapera velha, se nós moramos em uma tapera velha, caindo, qualquer vento é o suficiente para pôr aquilo no chão. Mas nós, enquanto donos desta casa, desta tapera, não vemos a necessidade de uma reforma. Ninguém coloca um prego nessa casa porque nós não achamos necessário. A reforma só vai acontecer uma vez que nós entendemos a necessidade e os riscos da coisa continuar como está. A nossa casa íntima é igual. Se nós não entendermos a necessidade da reforma, a necessidade da mudança, ninguém muda. Pelo menos por enquanto. Porque fatalmente vai chegar um momento em que essa mudança vai vir de forma compulsória. E aí será muito mais traumático, porque todos nós fomos criados para a perfeição.
Todos nós fomos criados para sermos felizes plenamente. Mas se nós não usamos do nosso livre-arbítrio para que isso aconteça, vai chegar um momento em que a coisa vai acontecer de forma compulsória e aí vai ser muito mais traumático, porque via de regra vai ser contra a nossa vontade, vai ser através de provas, de expiações, de dificuldades as mais diversas possíveis. Então, nós temos que entender os riscos de nós não praticarmos essa reforma. Nós temos que entender que nós estamos jogando a oportunidade desta encarnação fora, uma vez que nós estamos aqui plenamente satisfeitos com os prazeres mundanos e não estamos nem um pouco preocupados com essa reforma. Né? Então, os publicanos saíram dessa mesa, desse almoço, convencidos de que realmente a reforma íntima era necessária, que a transformação moral era necessária. Né? E aí, terminaram o almoço, na volta para Cafarnaum, Pedro, vocês não vão acreditar, mas Pedro censura Jesus. Ele chega para Jesus e fala: se é para tratar tão bem assim os maus, como ficariam os bons? Bom, com uma pergunta dessa, Pedro se coloca como bom, como espírito de um nível mais elevado. Se é para tratar dessa forma os maus, como que ficariam os bons? E eu, quando eu li essa frase, é por isso que é importante a gente entender e a gente ir mesclando o posicionamento de Pedro com o nosso posicionamento, porque por várias vezes a gente se questiona, né? Mas espera aí, né? O estuprador, o serial killer, o bandido, o assassino, está sendo tratado bem, está sendo tratado com um psicólogo, com um religioso, mas espera aí, as pessoas boas, como ficam nessa história? Como se nós fôssemos espíritos muito mais evoluídos, como se nós tivéssemos moral o suficiente para fazer esse tipo de questionamento. Né? Chico Xavier pergunta para Emmanuel, numa situação, né, o que é o criminoso? E Emmanuel responde para Chico: Chico, criminoso é qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. Muitos de nós que nos entendemos pacatos, calmos, equilibrados, somos surpreendidos quando nos deparamos com uma situação de violência com um animal querido, com um ente querido, com um familiar muito próximo. Ou seja, nós não nos conhecemos o suficiente para fazermos certos tipos de questionamento. Nós também, muitas vezes, somos até muito mais perversos do que aquele que está praticando a criminalidade. Basta que tenhamos oportunidade. Jesus esperou Pedro indagar, falar tudo o que ele precisava e respondeu o seguinte: Pedro, eu não vim para os bons. Eu vim para os doentes. Tem uma entrevista em que participa o Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Sandra Della Pola, onde perguntam se realmente o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Com tanta corrupção, com tanta violência, com tantas pessoas procedendo de forma maléfica, mal intencionadas. E a resposta do Haroldo, baseada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é em torno disso. Que a espiritualidade rebanhou o que tinha de mais problemático, de mais necessitado no mundo dos espíritos e fez encarnar no Brasil. E muitos desses espíritos
após uma encarnação de dor, de sofrimento, de expiação e de provas, nos dão o seu testemunho da sua renovação, da sua evolução. E aí Haroldo até fala, pergunta para esses espíritos se o Brasil não é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pergunta para esses espíritos se o Brasil não é uma grande escola, se não é um grande hospital, onde há corruptos, onde há ladrões, onde há espíritos mal intencionados, mas onde há 24 horas por dia de oportunidades para que todos eles e todos nós possamos escrever uma nova página na nossa história, para que nós possamos nos melhorarmos enquanto espíritos eternos. Uma outra passagem de um outro livro, também bastante importante, é do livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó é um pseudônimo de Frederico Figner. E Frederico Figner, ele foi diretor da FEB, né, na sua última encarnação. E segundo o que ele mesmo conta nesse livro, ele tinha uma forma bastante rude de conversar com os espíritos desencarnados. Nas sessões espíritas, nos trabalhos mediúnicos, a doutrinação, como falávamos antigamente, do Frederico para com esses espíritos era bastante rude. Era até, segundo ele mesmo fala, dotado até de uma boa base, de uma boa quantidade de arrogância. Só que chegou um dia que o Frederico desencarnou. E aí, aqueles espíritos que passaram por aquele trabalho mediúnico e que foram esclarecidos, apesar do rigor, apesar da arrogância, por esse espírito, pelo Frederico, eles foram no velório. Foram no velório do Frederico, chegaram lá, viram o corpo no caixão e viram o espírito de Frederico ao lado do corpo. E se perguntaram, mas onde está a luz desse espírito? Aonde está a elevada moral desse espírito? Nós não estamos vendo. E aí vem o espírito de Dr. Bezerra de Menezes, faz um grande trabalho com o Frederico Figner, e no final desse grande trabalho, que demorou determinado tempo, ele se convence que ele precisa de doses diárias, muitas vezes mais de uma vez ao dia, de um remédio chamado Evangelho. Muitos de nós precisamos dessa medicação várias vezes ao dia. Pode ser um parágrafo, pode ser uma linha, pode ser uma página, pode ser um capítulo, mas nós precisamos dessa medicação chamada Evangelho para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ter condições de enfrentar todas as dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia e do nosso crescimento com equilíbrio, com bom ânimo, com gratidão. E se não for através do Evangelho, através da meditação, as coisas tornam-se muito mais difíceis. A nossa caminhada, ela vai acontecer, mas de uma forma muito mais traumática. Mas aí, voltando a Simão Pedro, depois de todo aquele episódio que Jesus alertou Simão que ele o trairia por 3 vezes,
E ele discordou de Jesus na hora, falou, não, eu não. Talvez o Judas, talvez o outro ali, o Tiago, eu jamais vou traí-lo. E aí, todo mundo sabe da história, que ele traiu Jesus por 3 vezes, e ele foi se tocar disso da última vez, que ele traiu não, que ele negou, desculpa, ele não traiu, que ele negou Jesus por 3 vezes, e ele foi se tocar disso, foi cair a ficha dele da última vez que ele estava negando Jesus. Ele foi indagado se ele não andava com Jesus, ele falou que não conhecia. Aquilo tocou profundamente Pedro. E quando Jesus estava a caminho do martírio, com sua cruz, ele apenas olhou para Pedro. E Pedro, vendo aquele olhar de Jesus que falou tanta coisa, sem Jesus abrir a boca, a partir daquele momento Pedro se transformou. E aí talvez o número de nós, habitantes desse planeta, comece a diminuir nesse momento de comparação com Pedro, porque nós nos comparamos muito com ele nas suas imperfeições, nas suas manias morais. Mas a partir desse momento, dessa conversa de olhar entre Simão Pedro e Jesus, Pedro se transformou radicalmente. E aí a pergunta, quantos de nós se identificam com Pedro também no quesito da transformação? A partir desse momento, Pedro começou a pregar o evangelho e o cristianismo a todos aqueles a que ele encontrava. Simão Pedro funda, junto com Felipe, em Jerusalém, a primeira casa de assistência do mundo, chamada Casa do Caminho. E ali, ele atendia pessoas, ele atendia necessitados, pessoas desesperadas, pessoas sofridas, o dia todo voltado à caridade, voltado ao trabalho ao próximo. Mas teve um dia que Simão acordou assim, um tanto quanto irritado, tomado por uma irritação que ele não sabia explicar o motivo, o que fez ele pensar até que ele estava recaindo nas suas imperfeições morais. Aí ele atendeu as pessoas até determinado horário, e chegou um horário que ele fechou as portas, né, já era tarde, já era noite, ele fechou as portas e foi descansar. Ele mal deitou na cama, bateram na porta. E ele gritou, já está fechado. O expediente hoje já se encerrou. Mas a pessoa insistiu e adentrou a casa. Um tanto quanto escuro, um ambiente um pouco sombrio, porque já era noite. Simão olhou para aquela sombra, para aquele vulto. Escuta, você não ouviu falar que já está fechado? E aí, uma luz iluminou aquele semblante, como se uma luz viesse de fora da casa, e Simão Pedro percebeu que era Jesus. Ele ficou muito comovido, ele chorou compulsivamente. E Jesus falou, Pedro, eu só pedi que você cuidasse das minhas ovelhas. Simão Pedro continuou a chorar, e quando ele ergueu a face, que ele olhou novamente, o mestre já não estava mais ali.
O que é cuidar das minhas ovelhas? É nós tirarmos um pouco o holofote das atenções de nós e colocar um pouco sobre o outro. Orar pelo outro. Se colocar no lugar do outro. Como que nós agiríamos se estivéssemos no lugar daquele que está roubando? Como que nós agiríamos se nós tivéssemos a oportunidade de sermos corruptos? Ao invés de tecermos críticas, como Pedro fez com aqueles 3 homens, com aqueles 3 publicanos, que possamos conversar, que possamos passar boas palavras, talvez não com moral de quem já fez, de quem já praticou, de quem já é evoluído, mas no sentido realmente de ajudar na transformação de alguém que também está buscando, mesmo que seja de forma inconsciente, mas está buscando ser alguém melhor. E aí, toda essa história que Jesus, toda essa conversa de Jesus com Simão Pedro, se conclui no livro Premissas do Reino da seguinte forma. Na casa do caminho, ou na estrada de Jopa, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo, ou em Roma, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. O emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança, até o momento em que, na Babilônia, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiram suas mãos e o levaram ao testemunho. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Ou seja, estamos falando de um espírito que fez parte da história, que viveu com Jesus, como nós, imperfeitos, orgulhosos, vaidosos, ignorantes em muitas situações, em muitos assuntos, tecemos comentários sem nenhum conhecimento. Esse era Simão Pedro. Mas que em um momento ele foi tocado. Em um momento ele se convenceu da necessidade de se tornar alguém melhor. E aí começou o seu trabalho. E aí as obras, a partir do momento que ele impunha a bandeira do cristianismo, foi um espírito de notável grandeza, pelo seu esforço, pela sua dedicação junto àqueles que mais necessitavam. E nunca talvez fez tanto sentido a frase de que Jesus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, ou ele dá oportunidade para aquele que quer a mudança. O que nos falta muitas vezes é só boa vontade. Então, meus irmãos, seria essa a nossa reflexão da noite de hoje. Que Jesus possa continuar em nossos corações. Somos eternos necessitados da presença divina ao nosso lado. Que possamos ouvir os seus conselhos, que possamos realmente ter muito boa vontade para nos tornarmos espíritos melhores. E que um dia
ao retornarmos à pátria espiritual, possamos olhar para trás e ter a sensação maravilhosa de que o dever foi cumprido. Muita paz a todos e até uma outra oportunidade, se assim Deus o permitir.